teus olhos. Pai, confiamos só em Ti, Senhor. Nessa noite estamos aqui para cultuar o Teu nome, para render graças a Você, pela salvação que alcançou a nossa vida, pela paz que excede todo o entendimento, que tem guardado nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus, pela alegria que está disponível na Tua presença, porque a Tua palavra diz que na Tua presença há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Pai, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque servimos a Você, Senhor. Muito obrigado por esse lugar que Você preparou para nos ajuntarmos, para servirmos uns aos outros, para aprender de Você, para receber uns dos outros, para nos expor a essa unção coletiva, Pai, que despedaça julgos, e vai ser assim essa noite. Julgos serão despedaçados, liberdade vai chegar para a vida de algumas pessoas, pela unção da Tua palavra e do Teu Espírito. Muito obrigado, abrimos o nosso coração, Pai, colocamos a nossa mente cativa ao que Você vai nos ensinar hoje. Sairemos daqui mais fortes, mais convictos em Você, mais maduros espiritualmente, Pai. É isso que nós declaramos e é isso que nós cremos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Bênção demais, você pode sentar, fica à vontade. Que bênção, obrigado, gente. Graça e paz, mais uma vez, boa noite. Como é bom estar aqui essa noite, cultuando ao Senhor, amém? Vendo tanta coisa boa que o Senhor tem feito no nosso meio. Você é grato pelo que Deus tem feito na nossa vida? Deus é bom demais, irmãos. Tantas coisas boas que a nossa igreja tem feito, como Guilherme bem anunciou aqui, relatou para a gente. E eu sou grato demais pelo seu envolvimento, pela sua generosidade. Nós temos uma igreja ativa, uma igreja que se movimenta, uma igreja que está sempre servindo uns aos outros. Amém? Eu quero aproveitar também essa noite e fazer menção a alguns visitantes que estão aqui conosco. Pastor Chris Evans, Ivete Evans e Priscila Lotter. Vocês podem ficar em pé, por favor. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para eles. Aleluia. Eles são da Virgínia, nos Estados Unidos, da igreja do pastor Gary Hoffman. Nós temos uma parceria, nós temos uma escola bíblica Verbo da Vida que funciona em inglês lá. Foi formada a primeira turma no primeiro semestre e já começou a segunda turma esse ano, nessa escola bíblica Verbo da Vida, e está sendo uma bênção. A gente é muito grato a essa parceria, nessa amizade que nós temos, e fomos grandemente abençoados por você hoje de manhã. Amém? E se você não assistiu essa ministração hoje pela manhã, eu aconselho você a procurar lá no nosso canal. Você vai ser grandemente abençoado também, irmãos. Amém? Vamos começar aqui. Nós estamos com um tema novo esse mês, desde o domingo passado, falando sobre a igreja edificada pelos 5 dons ministeriais. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, capítulo 4. Você que já fez o Rema, já fez a escola de ministros, você já conhece muito bem sobre esse tema, mas é tão importante, irmãos. Cada tema que a gente traz aqui para a nossa igreja, são temas importantes para a gente falar no nosso contexto de igreja local, nosso contexto aqui em Campina Grande também. E eu aconselho mesmo você a ficar conectado em todos os temas, a procurar as ministrações que talvez você tenha perdido. E também adquirir o combo, os livros que a gente indica, que é para ter o fortalecimento. Sabe, uma das grandes responsabilidades do pastor é alimentar a igreja. É procurar, eu me sinto como um nutricionista espiritual da sua vida. Eu fico procurando quais são os nutrientes que estão faltando esse mês, quais são as vitaminas que está precisando de um reforço. E a gente traz temas para te ajudar nisso aí. Então, são indicações que vêm de Deus. Eu, Maneco e nossos ministros aqui, a gente se junta para fazer essas indicações, guiados pelo Senhor para a sua vida. Se envolve, absorve desses temas que é para o teu crescimento. E não vai ser diferente, não tem sido diferente esse mês. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo, diga Ele mesmo. Esse Ele mesmo aí está falando sobre Jesus, amém? Se você ler alguns versículos antes, Paulo deixa bem claro isso para a gente. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos parar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo ele está trazendo aqui, não é o único texto que ele fala sobre os dons ministeriais, mas é um texto mais objetivo que a gente tem na Bíblia, mais completo sobre isso. Ele fala sobre os 5 dons ministeriais que o próprio Jesus, ele distribuiu para a igreja, para nós, como corpo de Cristo. A Bíblia diz que quando ele subiu às alturas, ele distribuiu esses dons aos homens. Isso porque o próprio Jesus, ele atuava dessas 5 maneiras quando estava aqui na terra. A Bíblia fala que Jesus ele atuou como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre. Ele tocava nesses 5 âmbitos dessa atuação ministerial para edificar as pessoas a quem ele tinha contato, com quem ele tinha contato, a quem ele falava, a quem ele ministrava. E quando ele subiu, ele não quis deixar a igreja desassistida, mas ele resolveu distribuir esses mesmos dons conosco. E muitos de nós somos chamados em dons diferentes. Ninguém vai ser chamado nos 5 dons ao mesmo tempo, porque isso aí era uma exclusividade de Jesus. Ele tinha um espírito sem medida sobre ele. Mas nós, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem dons diferentes da parte de Deus. E muitos de nós somos chamados nesses 5 dons ministeriais. A Bíblia fala que além de Jesus, depois disso, no Novo Testamento, a gente vê outras pessoas sendo chamadas de apóstolos, outros sendo chamadas de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestres, mostrando de fato a continuidade da atuação desses dons, mesmo no início da igreja. E não é diferente hoje, irmãos, porque em lugar nenhum na Bíblia, a Bíblia fala que esses dons pararam de existir, cessaram de existir. Pelo contrário, o texto que a gente acabou de ler diz que um dos motivos desses dons estarem na igreja é fazer com que a gente chegue à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que a gente cresça até a mesma maturidade que Jesus adquiriu. E eu não sei você, eu ainda tenho muito chão pela frente. Se ainda estamos crescendo, irmãos, são necessários esses 5 dons ministeriais no meio da igreja para fazer e ajudar nesse crescimento. Amém? Agora, para que servem esses dons? A gente viu aqui algumas coisas e a gente vai falar mais sobre isso, mas crescimento, irmãos, é uma tônica que está nesses versículos que a gente leu. Os dons, eles vêm para ajudar e auxiliar no crescimento da igreja. Por exemplo, o versículo 12... ele traz 3 objetivos aí, posso dizer assim, para os dons existirem. Ele diz, primeiro, é para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos. Tem algum santo aqui? Então diga com carinho para quem está do seu lado, está falando de você. Então, os dons ministeriais vêm para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Eu tenho um chamado, mas o chamado e a unção que está na minha vida não é para o meu crescimento. É para o crescimento de alguém a quem eu vou alcançar. Para o meu crescimento, Deus colocou o chamado na vida de outro. E essa pessoa vai cooperar para o meu crescimento, assim como eu coopero com o dela. É por isso que a gente sempre diz aqui, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós dependemos uns dos outros para crescer. Ninguém cresce sozinho. A palavra diz que aquele que se isola, que fica sozinho, está procurando apenas os seus próprios interesses. E esse é um perigo muito grande da Bíblia, porque Paulo ele fala pelo menos 2 vezes que as pessoas que procuram os seus próprios interesses são inimigas da cruz de Cristo. Oh, glória a Deus! Então, a gente vive mesmo para os outros.
Nós somos colocados aqui, irmãos, para pensar no bem-estar de quem está do nosso lado, para servir uns aos outros, para abençoar uns aos outros com aquilo que Deus nos deu. Você viu o que Guilherme falou? Que já é cientificamente comprovado que quando a gente está ajudando os outros, a gente fica mais alegre com isso. Você foi criado assim, irmão, para se alegrar ajudando o outro. Oh, glória a Deus. Esse é um tipo de vício que a gente pode nutrir na nossa vida. Viciar em ajudar os outros. Vai ser bom para você, viu, irmão? Amém. E os dons vêm para isso. Para o aperfeiçoamento dos santos. A gente vai falar mais sobre isso já já. Para que os santos desempenhem o seu serviço. E para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Amém? Agora, o que é que você vai fazer se você tem um chamado? Talvez você já tenha estudado um pouco sobre isso, já tenha lido, já tenha passado pelo Rema, e Deus tem tratado com você sobre um chamado nos 5 dons ministeriais. Talvez um chamado pastoral, um profeta, talvez de mestre, não sei. Deus está falando com você, você tem começado a se despertar sobre isso. O que é necessário, irmãos, para entrar no chamado? Eu gosto de pensar que 2 coisas são muito importantes para a gente, de fato, atuar no nosso chamado. Primeiro, é o reconhecimento de Deus, de que, de fato, Ele nos deu esse chamado. Precisamos ter certeza de que foi Deus que deu esse chamado. Não como o pastor Bud gostava de dizer, que não é a sua vovozinha que diz que você tem que ser ministro. Amém? Foi Deus, é Deus que nos chama, é Jesus, foi Ele quem distribuiu esses dons. Precisamos ter essa convicção em nós. E a outra convicção, irmãos, a outra coisa que é necessária para atuar no chamado, é um reconhecimento de fato das pessoas. Porque os chamados, os dons, ele vem para atuar para o corpo. Não adianta a gente atuar para o corpo sem as pessoas entenderem, discernirem que há de fato um chamado na nossa vida. Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens também. As pessoas reconheciam o crescimento dele. As pessoas viam, por mais que era um filho de Deus, era notório para as pessoas que Deus tinha alguma coisa com aquele homem. Paulo, ele fala ainda lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1, ele diz: importa que todos nos considerem como ministros. É importante que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Diga fiel. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo falando para os coríntios, ele diz: se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Paulo estava dizendo, tem algumas pessoas que talvez não reconheçam o meu chamado, mas vocês reconhecem. Paulo tinha, irmãos, e ele fala isso na carta de 2 Coríntios, ele tinha uma esfera de atuação muito bem delimitada e definida com aquelas igrejas, aquelas pessoas específicas, e ele não atuava em outras áreas diferentes da que Deus tinha confiado a ele. Ele sabia que para aquelas pessoas havia um reconhecimento do chamado que ele tinha. Para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 14, ele diz: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo, olha, tem um dom na sua vida, Timóteo, e foi alvo de profecia a confirmação desse dom. O presbitério, a liderança aí da igreja, reconheceu esse chamado sobre a sua vida, impôs as mãos sobre você, e isso dava clareza para as pessoas, não só em relação a Timóteo e Deus, mas para as pessoas, de que Timóteo tinha um chamado. Irmãos, é necessário as pessoas reconhecerem esse chamado em nós. A gente não pode forçar um chamado ou forçar um reconhecimento das pessoas. Nós não podemos, como ministros, estar buscando o reconhecimento das pessoas de forma forçada. Isso surge naturalmente a partir do momento que você é encontrado fiel, servindo ao Senhor. Amém? Agora, muitas vezes,
esse reconhecimento ele vai vir em ocasiões ou tempos diferentes. Por exemplo, José, ele recebeu um sonho da parte de Deus, falando sobre o dom, o chamado que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para a vida dele, que ele iria reinar sobre a própria família, os próprios irmãos. Só que depois que José, depois que José recebeu aquele sonho, irmãos, passaram-se anos até que de fato ele chegasse naquela posição e as pessoas reconhecessem que de fato esse era o plano de Deus para a vida dele. Com Davi não foi diferente. Ele foi ungido por Samuel e se passaram, acredito que 15 anos, 16 anos para que ele pudesse ser de fato estabelecido como rei de Israel. Deus já tinha reconhecido bem antes, mas leva um tempo muitas vezes para que as pessoas reconheçam. E o que a gente tem que fazer é permanecer fiel, fazendo aquilo que Deus coloca a gente para fazer durante todo esse tempo. Amém? Reconhecimento não é algo que a gente deve ficar angustiado, querendo forçar as pessoas a ter. Por outro lado, irmãos, você lembra de Absalão, filho de Davi? Absalão, ele foi exatamente no sentido contrário da coisa. Ele conseguiu muita gente do lado dele, muito reconhecimento, a ponto de se declarar rei. Só que ele não tinha o reconhecimento de Deus. Não adianta, irmãos, as pessoas reconhecerem se Deus não nos chamou. Agora, se Deus te chamou, tenha paciência, continue servindo, continue fazendo o que está chegando diante de você, e vai chegar um momento em que você vai entrar de fato na atuação do teu chamado. Amém? Eu gosto de pensar em João Batista. João Batista, ele não parecia ser muito apegado aos títulos. Quando a gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 1, você pode ler depois, mas em João capítulo 1, a Bíblia diz que as autoridades, meio incomodadas com a atuação de João, começaram a questionar ele. Quem é você? A gente precisa levar um relatório sobre você para as nossas autoridades. Quem é você? Você é profeta? Ele disse, não. Você é Elias, que estava prometido lá? Não. Você é o Cristo? Também não. E quem é você? Ele diz, eu sou a voz. A voz que clama no deserto. Eu sou aquele que foi chamado para anunciar as boas novas. Eu não sei o nome do título que se dá a isso, eu não sei exatamente qual é a categoria em que eu estou encaixado, mas eu sei o que eu tenho que fazer. É interessante porque depois, lá em Mateus 11, Jesus é questionado a respeito de João e ele confirma aquelas coisas que João nem sabia direito. Jesus disse que ele era profeta, Jesus disse que ele cumpria a profecia sobre Elias, ele disse que nenhum homem no Velho Testamento foi maior do que João. Mas João não estava tão preocupado com o título a ponto de perder aquilo que Deus tinha chamado para ele fazer naquela época. Amém? Eu não estou dizendo, irmãos, que não é importante a gente entender o chamado de Deus na nossa vida. Tem a sua importância sim, mas você não pode colocar isso na frente de fazer o que você já sabe que devia estar fazendo. Você não precisa de um título, um cargo, uma função ministerial para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir as pessoas. Aleluia! Você é o que, João? Você é profeta, é pastor, é evangelista? Eu sou a voz. Eu sei que eu fui chamado para falar. O nome disso, isso aí vem depois. Alguém vai reconhecer depois, não tem problema, mas eu quero fazer o que Deus me colocou para fazer hoje no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. É tão bom, queridos, a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida. É tão bom a gente entender qual é a nossa função no corpo. E a nossa função não depende de um título, não depende de um crachá que você pode receber. Ela depende simplesmente de você ser guiado pelo Espírito e fazer o que Deus está te chamando para fazer. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12,
texto bem conhecido nosso. Paulo diz, olha, eu não estou dizendo, eu estou lendo na NVT para você, ele diz, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Essa palavra perfeição no Novo Testamento, ela sempre diz respeito a crescimento, maturidade. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo diz, Jesus me conquistou para alcançar essa perfeição. Ele nos conquistou, irmãos, para crescer, para amadurecermos. A gente vai falar mais sobre isso já. Mas ele diz, não, irmãos, versículo 13, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços em descobrir se eu sou pastor, evangelista ou profeta. É assim? Não. Eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Deixa eu perguntar uma coisa a você. O que é que Deus tem colocado diante de você hoje? Quais são as oportunidades que Deus tem levantado diante de você? Quais são as portas que Ele tem aberto para você servir a igreja? Para você abençoar uns aos outros? Para você fazer alguém crescer? Quando a gente mostra esse tipo de relatório dos projetos sociais, irmãos, nós estamos mostrando pessoas que entenderam a função no corpo e estão fazendo alguma coisa. Estão fazendo alguma coisa com isso. Independente de alguém reconhecer se eles têm um chamado, um título ou não. Não, irmãos, estão fazendo alguma coisa, estão avançando para o que está diante deles. Esquece do que ficou para trás. Avança para o que está diante. Não é o que está daqui a 5 anos. Não é o que está daqui a 10 anos, irmãos. Porque talvez você esteja como José, como Davi. Recebeu uma revelação de Deus sobre coisas que vão acontecer daqui a um tempo na sua vida. E isso é maravilhoso. Mas sabe, isso não pode ter todo o teu foco a ponto de você se desconcentrar do que Deus está colocando diante de você hoje. Porque se você não for fiel no hoje, você nunca vai chegar naquele amanhã. O que é que Deus está colocando diante de você hoje? Esqueça do que ficou para trás. Avanço para o que está adiante. Ele diz, versículo 14, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, eu confio que Deus o esclarecerá para vocês. Amém? Nosso objetivo é crescer, irmãos. Nosso objetivo é avançar. Se Deus te deu um chamado, se Deus já reconhece isso em você, mas as pessoas ainda não reconhecem esse chamado, não tem problema. Você não precisa ficar parado enquanto isso. Você não deve ficar esperando sem fazer nada. Você deve avançar para o que Deus está colocando diante de você hoje. Diante de você hoje. Ser fiel no que Deus está colocando nas suas mãos para fazer hoje. Seja ministrar em algum lugar, em alguma reunião, seja cuidar do departamento infantil, no diaconato, no louvor. Eu não sei em qual lugar você está encaixado no corpo de Cristo hoje. Mas se você for fiel no pouco, Ele vai poder te colocar no muito. Se você for fiel naquilo que é dos outros, Ele vai te dar aquilo que é seu também. Amém? Aleluia. Se Deus já reconhece, irmãos, mas as pessoas ainda não. Primeira coisa, fica fiel no que você tem para fazer hoje. Segunda coisa, se prepara. Se você entende que tem um chamado nos 5 dons ministeriais, faz o possível para se preparar para esse chamado. Como? Se você é aqui dessa igreja, irmãos, eu quero te dizer, a gente tem uma escola bíblica chamada Rema. Se você ainda não fez o Rema e está nessa igreja, é membro daqui, eu posso te dizer com toda convicção, é a vontade de Deus que você faça o Rema. Porque Deus não é de confusão. Se Ele te mandou para cá, Ele sabe qual é a visão da liderança dessa igreja. Amém? Não precisa nem orar perguntando a Deus, não. Pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. Pode fazer o Rema. Amém? O Rema é um primeiro passo importante para você entender a palavra, para você ser, primeiramente, um cristão bem-sucedido.
Cuidando da sua vida e cuidando da doutrina. Paulo fala isso para Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz: cuide de você mesmo e cuide da doutrina. Cuidar da nossa vida, do nosso caráter e cuidar do conhecimento da palavra que nós temos. Se a gente fizer essas duas coisas, ele diz, você primeiro vai salvar a você mesmo. Isso quer dizer, cuidar de nós e da doutrina vai fazer com que nós sejamos cristãos bem-sucedidos. Mas não só aí. Paulo falando para Timóteo, ele diz, além de salvar você mesmo, você também vai salvar aqueles que te ouvem. Porque Timóteo tinha um chamado, ele tinha um dom, ele era chamado nos 5 dons ministeriais. Mas Paulo está dizendo, para que você possa cumprir bem e ser efetivo nesse chamado, você precisa cuidar de você e cuidar da doutrina. Então, irmãos, se você está nessa igreja e entende que tem um chamado, o primeiro lugar que você tem que ir é para o Rema. Nós não levantamos ministros nessa igreja que não sejam graduados no Rema. Amém? Todos os nossos ministros, todas as pessoas que você vê passando por esse púlpito, já passaram pelos 2 anos da escola antes. Aprenderam sobre isso. E aqui em Campina Grande a gente ainda tem o privilégio de termos a escola de ministros e a escola de missões, para nos aperfeiçoar ainda mais no chamado de Deus para nós. Então, se Deus te deu um chamado e você ainda está se preparando, já fez o Rema, vai para a escola de ministros, vai para a escola de missões, se prepara para essas coisas. Fica pronto para que quando a porta se abrir, você já esteja equipado, você já tenha todas as ferramentas que Deus possa acrescentar para você cumprir esse chamado de forma eficaz. Amém, irmão? Amém, irmãos? Agora, eu quero voltar lá em Efésios 4. No versículo 12, a gente leu, ele diz que esses dons, eles foram colocados na igreja com vistas ao aperfeiçoamento. Diga, aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento é uma palavra bem interessante no Novo Testamento. Ela traz um sentido, naquela época tinha um sentido médico muitas vezes, de um membro que estava sendo cuidado, ajustado, para que ele fosse saudável, para que ele funcionasse corretamente. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, no versículo 1. E ele usa também, essa palavra também é usada em outro texto, para pescadores que estavam arrumando a rede que estava rasgada. Estavam aperfeiçoando, ajustando aquela rede, corrigindo aquela rede. Para quê? Para que ela possa funcionar corretamente. A gente tem algumas versões desse texto que diz que os dons servem para capacitar os santos, para aparelhar aos santos, para preparar os santos, para equipar os santos. Olha só, os 5 dons ministeriais foram colocados na igreja para nos dar ferramentas, equipamento, para ajustar a nossa vida, para que a gente esteja preparado para cumprir a nossa função. Para que eles desempenhem o seu serviço, diz o restante do versículo 12, para que edifiquem o corpo de Cristo. Os dons, os 5 dons ministeriais, estão dentro da igreja, para que os santos cresçam e possam desempenhar o serviço. Veja que, pela visão de Paulo, os dons, eles não vão ser os protagonistas da atuação da igreja. Eles são aqueles que trabalham nos bastidores, equipando quem de fato vai atuar. Eu e você. Porque, irmãos, às vezes a gente entende e pensa que apenas os 5 dons são chamados para fazer alguma coisa, para servir a igreja. Pelo contrário, eles nos equipam para que a gente possa servir. Eles vão ter certeza de que cada membro do corpo não está fraturado, não está com nenhum problema, está totalmente habilitado, capacitado para exercer a sua função, que é o que diz lá no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O próprio corpo, pela atuação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Eu gosto como a NVT traz esse texto. Ele diz, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte,
ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Cada parte, ao cumprir a sua função específica. Veja, irmãos, é esperado, Deus tem expectativa de que cada um de nós possa exercer a sua função. Não apenas pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, mas cada membro do corpo, cada um de nós, do maior ao menor, tem uma função a exercer para que o corpo possa ser edificado. E os dons vêm para nos habilitar, para nos dar ferramentas, para nos capacitar, para que a gente possa cumprir essa função. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Existe uma multiforme graça, irmãos. A graça que nos salvou é uma graça também que opera através das nossas vidas, para que a gente possa servir uns aos outros. Ela nos capacita, ela nos habilita para a gente fazer não o que a nossa capacidade natural está limitada a fazer, mas existe um dom. E aqui ele não está falando apenas dos dons ministeriais, mas todos os dons que a igreja recebeu. É engraçado como o irmão Rick Renner, ele fala sobre essa palavra dom. Ele diz que essa palavra dom, no original, ela fala acerca de uma habilidade sobrenatural concedida pelos deuses. Era assim que era usada essa palavra no contexto daquela época. Era alguém que tinha sido capacitado de forma sobrenatural, divinamente, para fazer alguma coisa. Cada um de nós recebeu dons da parte de Deus. Cada um de nós, irmãos. Não importa como você se veja, não importa a capacidade que você acha que tem ou não, Deus tem expectativa de que você use do dom que Ele te deu para exercer a sua função no corpo de Cristo e ajudar o corpo a crescer. Esse versículo 16, ele ainda diz que esse corpo ele é consolidado pelo auxílio de todas as suas juntas, suas articulações, como um cotovelo. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. O cotovelo é uma articulação, irmãos, mas só existem articulações quando pelo menos 2 membros se juntam. Membro sozinho não articula nada. Membro sozinho não gera movimento, não gera crescimento, não faz o corpo avançar, mas quando a gente se junta, quando a gente se reúne nesse lugar, querido, esse é um lugar que Deus projetou para a gente se juntar mesmo, para a gente se reunir, para quando tiverem pelo menos 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele mesmo se faz presente aqui no nosso meio. E quando a gente se junta, a gente pode agora articular alguma coisa, a gente pode gerar movimentação no corpo, a gente pode fazer o corpo de Cristo se mover, atuar e efetuar o seu próprio crescimento. Porque sozinho ninguém cresce, mas juntos, quando a gente se junta, um experimentando do dom que está na vida do outro, o dom que está na sua vida me abençoando, o dom que está na minha vida abençoando a você, a gente promove o nosso próprio crescimento. Você pode dizer com carinho de novo para quem está do seu lado, diga para ele: eu preciso de você, você precisa de mim. Você pode cantar o resto da música se quiser. Mas o corpo cresce, irmãos, quando cada um funciona no chamado que Deus lhe concedeu. Entender, não o título, mas a função. O título ele vai vir como uma consequência. Ele vai vir como um reconhecimento de alguém que é fiel àquilo que Deus o colocou para fazer. Ele está atuando o tempo todo. Mas quando você entender a sua função no corpo, João Batista disse: eu sei qual é a minha, eu sou a voz. Qual é a sua, irmãos? O que é que Deus te chamou para fazer hoje, nesse momento? Porque é através disso que a gente cresce. E crescer, de fato, é o plano de Deus para nós. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, tem um texto bem conhecido nosso. Quando ele diz assim, Paulo falando, ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos
Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas o mesmo texto diz que o mesmo Deus deseja também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou como ele disse lá em Efésios 4, a medida da estatura da plenitude de Cristo, a estatura do varão perfeito. É plano de Deus que nós sejamos salvos, irmãos. Mas Deus tem tanto desejo pela tua salvação, como tem desejo pelo teu crescimento. Ele não quer ver você como um bebê espiritual para o resto da vida. Ele deseja que você cresça, que você amadureça, que você cresça espiritualmente. Que você chegue até a plenitude do conhecimento da palavra, até a estatura de Jesus. Essa é de fato a vontade de Deus para nós, o crescimento da nossa vida. Deixa eu te dizer algo para chamar a tua atenção mesmo. Não é a vontade de Deus que você seja um pastor. A vontade de Deus é que você cresça, mas talvez ser um pastor vai ser um meio que Ele vai usar para fazer outras pessoas crescerem. Cuidado para você não estar perseguindo a vontade errada. Deus deseja o teu crescimento, irmãos. O restante das coisas são os meios que Deus usa para isso. São os caminhos que Deus estabelece para isso. E graças a Deus por esses caminhos. Graças a Deus pelos dons ministeriais, pelos dons espirituais, as manifestações do Espírito. Mas a gente não fica buscando apenas essas coisas como um objetivo final. Isso aí são coisas que Deus provê para a igreja, para efetuar o seu crescimento. O objetivo de Deus, querido, é que você esteja amanhã melhor do que você está hoje. Você esteja mais maduro, mais convicto na palavra, mais forte. E quando Satanás tentar vir contra você, ele vai ter que se esforçar mais. Ele vai ter que ser mais criativo. Porque o que funcionava ontem não funciona mais hoje. Você cresceu. Você amadureceu. Você está mais forte na palavra de Deus. Tuas raízes estão mais profundas. Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus para a nossa vida é o nosso crescimento. É o nosso crescimento. E para isso Ele vai chamar algumas pessoas a pastores, outros como mestres, evangelistas. Sabe, irmãos, no nosso ministério, nós entendemos que quem estabelece essas pessoas na igreja é Deus, foi Jesus. Mesmo nós, como lideranças, não estabelecemos o título de pastor, de mestre para alguém. Nós temos no nosso ministério o procedimento de licenciar ministros. Nós reconhecemos pessoas que têm um chamado aos 5 dons ministeriais, mas no licenciamento a gente não coloca um crachá nele dizendo qual dom ele está servindo, não. Isso aí é entre ele e Deus, é entre ele e as pessoas. É na atuação dele da igreja que ele é reconhecido no dom que Deus chamou ele para fazer. E nós temos muitos ministros assim aqui na nossa igreja. Eu queria pedir, por favor, a todos aqueles que são licenciados ou ordenados, fiquem de pé, por favor. Todos os que são licenciados e ordenados. Olha para essas pessoas. São pessoas, irmãos, que já têm uma certa caminhada conosco aqui na igreja. Já foram experimentados. Conhecemos do seu caráter, da sua atuação. Você pode sentar, obrigado. E elas foram licenciadas ou ordenadas no ministério e atuam na nossa equipe ministerial. Essa igreja, nós temos uma equipe de ministros que atuam em algum dos 5 dons ministeriais, porque é necessário os 5 dons operando para o bom alimento da igreja. Se apenas eu pregasse aqui todo domingo, você ia ter uma parte alimentada e muita deficiência em outras áreas. Nós precisamos dos 5 dons operando, é por isso que tem tanta gente boa ministrando, é por isso que todo culto você vê pessoas diferentes aqui no púlpito, porque nós precisamos mesmo do dom que está na vida de todos nós. Amém? Eu preciso ouvir pessoas ministrando para crescer. E eu queria que você de fato entendesse que essas pessoas têm um chamado a cumprir aqui na nossa igreja. Reconhecesse esse chamado, reconhecesse essa unção na vida deles e entendesse que eles não estão aqui para fazer tudo. O objetivo principal deles é equipar você. Porque quem tem que fazer somos todos nós. Todos nós.
servindo. A gente fala muito sobre serviço, irmãos, porque não dá para crescer sem servir. E graças a Deus, tem muita gente aqui na igreja servindo, eu sou grato demais. Mas sempre tem espaço para mais alguém. Se você ainda não está servindo, se você não está fazendo alguma coisa, procura algo para servir aqui na igreja. Se envolve em alguma coisa, irmãos, para você ter de fato um compromisso com esse lugar, com essa comunidade que nós criamos aqui. Esse é um lugar de crescimento para nós. Esse é um lugar onde Deus nos plantou para florescer, para frutificar. O justo florescerá, plantado na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se envolve servindo. Se envolve nos nossos departamentos. São 45 equipes diferentes que a gente tem aqui. Oportunidades diferentes para que você possa servir. Dá do teu tempo, dá dos teus recursos, dá da tua capacidade, da tua habilidade. O que Deus te deu não é só para você. É para que você possa criar ocitocina, né, Guilherme? Para poder ser bem-sucedido e também fazer outras pessoas bem-sucedidas. É tão bom, irmãos, quando a gente vê alguém crescendo, melhorando de vida com algo que a gente está fazendo. É tão realizador você fazer um esforço, ver uma pessoa que antes estava com uma necessidade, estava com um problema, não sabia o que fazer, mas por algo que você também contribuiu fazendo, aquela pessoa agora está diferente. Aquela pessoa está glorificando ao Senhor pela sua vida. Paulo diz em Atos capítulo 20, eu vou encerrar com isso, ele diz, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o chamado que eu tenho da parte de Deus. Querido, se a sua vida não for preciosa para você, pode ter certeza, ela vai acabar sendo preciosa para alguém. Você vai acabar se doando para as outras pessoas, e eles vão valorizar a sua vida, vão reconhecer o chamado que Deus tem em você. E muita gente vai te responsabilizar pelo crescimento deles. Mas isso é uma coisa para o corpo. Não é só para os 5 dons. Não é só para quem é chamado como pastor, profeta, evangelista. Não, irmãos. É para quem é santo. Tem santo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Se envolva. Se envolva com os projetos da igreja, se envolva com aquilo que a igreja tem levantado aqui. Irmãos, vamos ter nossa conferência de homens e mulheres na próxima semana. Essa é uma oportunidade maravilhosa de você se envolver também. De você ser abençoado, de você servir. De você servir não só a nossa comunidade aqui em Campina, porque vai vir muita gente de fora, de outras cidades, acredito que de outros países também, para receber do que está acontecendo aqui, que você está recebendo toda semana. E agora, nesse fim de semana, a gente pode dar para as pessoas também. Você se alegra com isso? Aleluia. É tão bom, irmãos, quando a gente pode ajudar outras pessoas. Eu cheguei essa madrugada do Sul, eu estava no Rio Grande do Sul, dando aula na Escola de Ministros, lá em Caxias e em Porto Alegre. E essa semana eu tive a oportunidade de dar uma volta lá em Porto Alegre e ver muitas das marcas da grande inundação enchente que aconteceu lá há alguns meses. E eu fiquei impressionado, irmãos, em lugares onde a marca da água passava de 1,5 metro de altura. 1,5 metro. Pessoas tiveram a casa totalmente inundadas. Pessoas perderam tudo que tinha de material. A gente fala assim de coisas caras, coisas importantes, mas fotos da infância dos filhos foram perdidas. São coisas que não tem como recuperar. Lembranças, irmãos, que não tem como recuperar. Pessoas perderam por causa disso, mas é tão bom ver que a igreja lá, e não só lá, mas no Brasil, no mundo, estava envolvido com eles, irmãos, e foi uma coisa maravilhosa, a ajuda que eles tiveram, pessoas se envolvendo mesmo, colocando dos seus recursos, do seu tempo, se separando para ir na casa dessas pessoas, para tirar entulhos, tirar lixo, limpar as casas, ajudar pintando as casas. Porque Deus colocou em nós, irmãos, esse desejo de ajudar uns aos outros. Isso faz parte da natureza de Deus que está em nós. Nós somos coparticipantes da natureza divina.
não ajudar as pessoas é contra a nossa natureza. Quando a gente vai contra a natureza, irmãos, você já sabe, você vai acabar colhendo alguma coisa muito negativa sobre o seu corpo. Se a gente num dia de frio vai tomar sorvete, vai se expor ao frio, está indo contra a natureza. Você vai acabar colhendo o fruto disso. Contra a nossa natureza espiritual, se a gente fizer algumas coisas, a gente acaba colhendo frutos também. Mas é tão bom, irmãos, quando a gente cede ao caráter de Deus que está em nós. Servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, fazendo as pessoas crescerem. E ao mesmo tempo entendendo e compreendendo a nossa função no corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Pai. Se você puder orar um pouco em outras línguas, aí baixinho no seu lugar. Ramba ira sericanta babassuri andrabaste. Reste quembra mas sondro suricanta bas. Ramba ira seri. Mesmo assim, irmãos, nós precisamos de ministros, precisamos de pastores, de apóstolos, de evangelistas, profetas, mestres. Temos tanta gente para alcançar, tantas igrejas que precisamos iniciar em cidades aqui na Paraíba, no resto do mundo. E Jesus, uma vez se compadecendo das pessoas, a Bíblia diz que ele teve compaixão porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. E ele nos alertou para orarmos, para que Deus levante mais trabalhadores para a seara. Senhor, nós como igreja, atendendo a esse chamado de Jesus, nós te pedimos, Senhor, levanta em nós esses trabalhadores. Acha em nós pessoas fiéis, que vão cumprir o chamado que você tem para cada um de nós, que vão levar essa palavra para tantos outros lugares, que vão fortalecer pessoas, levantar aqueles que estão caídos. Queremos mais uma vez essa noite nos consagrar à Tua vontade, Pai. Estamos crescendo, estamos amadurecendo, e o objetivo disso é para fazer outros crescerem. Nos consagramos a Você, Senhor. Nós somos Teus. Nossos pés são aqueles que vão levar o Evangelho da paz. Nossa boca é aquela que vai anunciar a Tua palavra. Nossas mãos vão tocar os enfermos e eles serão curados. Acha em nós, Senhor, esses trabalhadores para a Tua seara. Ore quembra basere canto tosto combra baste. Ramba ira sere cantra masso. Que ondro bossara rambra baste. Que tarara brabassungo droste que mama esundra. Brana ira sembra basto. Contre mai ira xeriambra basto. Alguns vão intercalar o seu tempo de trabalho na sua empresa. E a sua empresa vai virar também um púlpito para pessoas serem alcançadas pela palavra. Aleluia. Sua empresa também vai ser um púlpito para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Como vai ser isso, pastor? Não sei. Busca do Senhor. Ele vai te dar as direções, Ele vai te dar as estratégias certas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, teve um tempo que a gente conversava com os empresários aqui da igreja e a gente sempre ouvia dos empresários que, mesmo no corre-corre do trabalho, eles separavam algum tempo durante a semana para reunir seus funcionários, seus colaboradores e ministrar um pouco da palavra. Eu tenho ouvido menos sobre isso, mas eu queria despertar você que está aqui. Tua empresa não é só um lugar para você ganhar dinheiro.
É um lugar para vidas crescerem, serem abençoadas pela palavra de Deus também. Amém? Promove momentos como esse, de crescimento. Se você não tem habilidade para ministrar, conversa comigo. A gente tem muito ministro aqui que pode te ajudar lá nisso. Mas que a gente possa entender que onde a gente chega, nós somos chamados por Deus para levar crescimento para as pessoas. Para levar transformação para as pessoas. Inclusive no nosso trabalho, na nossa empresa. Amém? Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Recebe essa palavra como de Deus. Eu queria fazer um convite para você que está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus. Você que talvez está nos visitando pela primeira vez, ou já veio para essa igreja outras vezes, ou para outra igreja, já ouviu sobre a palavra, entende que Jesus morreu e ressuscitou por você, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor. É uma confissão pública que é necessária ser feita. E se você está aqui e nunca fez essa confissão e quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Você que vai entregar a sua vida a Jesus hoje, reconhecendo que Ele morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, te comprou por um alto preço. Tem alguém que vai nascer de novo hoje? Faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela sua vida. Todos salvos? Aleluia! Precisamos convidar mais gente para a igreja também. Amém?